Paz do Senhor, meus prezados irmãos, com grande alegria que a gente volta mais uma vez a estar compartilhando com os irmãos mais uma lição da nossa escola dominical, onde estaremos estudando a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre. E a lição que nós vamos estudar vem falando acerca da conduta do crente em relação à família. Só relembrando que estamos estudando a carta do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O nosso textuário, ele vem falando o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma carne. Efésios 5, versículo 31. A nossa leitura em classe está registrada em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33, e capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo 4, nos diz o seguinte: Vós, maridos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Essa lição é muito interessante para os nossos dias, porque a gente está vendo que muitas coisas, muitos problemas que existem nos lares, nas famílias, ocorrem justamente porque a gente deixa de observar alguns preceitos bíblicos. Embora isso aqui seja muito debatido, muito falado em casamentos e em alguns eventos da igreja, mas não custa a gente estar sempre relembrando, porque à medida que a gente vai relembrando, é que a gente vai alcançando os nossos objetivos como cristãos. E nessa lição de hoje, queremos alcançar alguns objetivos com os irmãos, quais sejam. Primeiro, nós vamos refletir sobre a conduta bíblica prescrita para nós, os maridos. Depois, nós vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E, por fim, nós vamos orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, começando a nossa lição, a gente vai ver o seguinte, que a família ela é a primeira principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, o fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no meio familiar. Então, esses papéis devem ser exercidos em observância à palavra de Deus, a fim de que a família se mantenha em comunhão e haja uma convivência de forma harmoniosa. Deus estabeleceu o casamento para que ele fosse monogâmico, ou seja, um homem só deve ter uma mulher e uma mulher só deve ter
um homem, ele precisa ser heterossexual, ou seja, tem que ser pessoas de sexo oposto, um homem e uma mulher, e deve ser indissolúvel, ou seja, não basta casar, ele precisa permanecer casado. Então, essa é a instituição da família para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a família é um projeto de Deus, a glorificação do seu nome, então ele prometeu abençoar todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra serão abençoadas desde que a gente cumpra o papel que Deus nos ordenou. Tanto o homem quanto a mulher, eles receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, outras diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser ajudadora do seu marido, Deus definiu o papel do homem como cabeça ou governante do lar. E é justamente por este aspecto que nós queremos começar abordando os deveres do marido. Então, cada um tem a sua responsabilidade. O marido tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade, e quando nascem os filhos, aí os filhos têm responsabilidade para com os pais e os pais têm responsabilidade para com os filhos. Então, qual será a nossa conduta, nós como cristãos, qual será a nossa conduta com o marido, né, cristãos que somos? Então, no tópico 1 da nossa lição, vem falando o seguinte: o papel do marido como líder da família. Nós vamos encontrar na Escritura ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, ou seja, honrar a sua esposa. E o que esperamos como um papel ainda distinto de ser amante da sua mulher. Então, ele deve amar, honrar a mulher e deve também amar a sua mulher. Deve ser um amante da sua mulher. Nós entendemos que quando Deus criou o homem e estabeleceu lá no Éden, o Senhor deu algumas distinções, algumas funções distintas para o homem e para a mulher. Quais foram as funções que ele deu para o homem? Lavrar e guardar o jardim. Logo, antes mesmo dele criar a mulher e estabelecer a família, Deus já definiu o papel do homem como aquele que é o provedor e o protetor da sua família. Então, compete ao homem, compete ao marido, a responsabilidade de trazer o provimento, trazer o sustento da família. Embora a gente viva numa sociedade moderna, onde ambos, marido e esposa, muitas das vezes trabalham, mas a responsabilidade principal do sustento da família recai sobre o homem. E quais são os 5 deveres que Deus deixou para o marido? Quando a gente lê na Bíblia, quais são os 5 deveres que a gente deve procurar fazer para deixar a nossa mulher feliz? Primeiro, o homem precisa ser o cabeça do lar. O que é ser o cabeça do lar? É aquele que toma a direção, é aquele que toma uma iniciativa. Há homens que são assim, nunca tomam iniciativa, sempre fica esperando que a mulher tome uma iniciativa. É o tal chamado, em outras palavras, o Zé Banana, que ele nunca assume a posição dele como chefe do lar. Ele acha que alguém tem que tomar a atitude, mas essa atitude ainda precisa ser tomada pelo homem. Inclusive, a mulher ela se sente segura quando ela vê o marido tomando uma atitude. Outra responsabilidade para com o homem é que ele deve amar a sua esposa. A gente sabe que quando casamos, as coisas são tudo flores, tudo mil maravilhas. Mas à medida que o tempo vai passando, muitas vezes o amor vai esfriando. E as brigas em casa, as discussões ou os desentendimentos vão fazendo com que o amor ele vá esfriando. E a Bíblia nos recomenda que devemos amar a nossa mulher toda a vida. Cada dia precisamos amar a nossa esposa. Precisamos ser amantes da nossa esposa. Né? Amante, quando eu falo, temos que ter o nosso relacionamento íntimo. Né? Tem gente que abandona e acha que não, já estou casado, não preciso mais disso não. Mas seja um amante da sua esposa, conquiste a sua mulher a cada dia. O homem precisa ser também um provedor, aquele que não deixa faltar as coisas no seu lar. A gente sabe que
trabalho não está fácil para todo mundo, o emprego não está fácil para todo mundo. Porém, o homem deve se esforçar, não pode se dar ao luxo da preguiça. Ele tem que correr atrás do sustento da sua família, porque a ele cabe a responsabilidade de ser o provedor. E também ao homem compete a responsabilidade de ser o protetor da família. Por quê? Porque a mulher precisa ter segurança, né? E a segurança ela vai encontrar justamente no marido. Os filhos precisam ter segurança, e essa segurança ela vai encontrar justamente nos pais, no pai. Então, se o marido não for um protetor, se for aquela pessoa que não liga para a família, que abandona a família, ele está em pecado contra Deus, porque ele está desobedecendo ao que Deus determinou para ele. Então, o homem ele deve ser o cabeça do lar. Alguns homens, erroneamente, eles interpretam a sua função de cabeça do lar como uma posição em que os outros, principalmente a sua esposa, devem reconhecê-lo. Mas quando falamos dos deveres do marido, queremos enfatizar aqui o papel de que ele é o homem da casa e que é ele que deve cumprir a função de cuidar das coisas da casa. É lógico que os deveres da esposa devem ser o quê? Reconhecer e submeter-se a esta posição do marido. Mas alguns homens que querem que outros reconheçam neles um encargo que nem eles mesmos nunca assumiram. Aí não pode. A negligência de muitos esposos é que eles empurram para as suas mulheres para assumir deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitos deles ainda reclamam de que alguém está usurpando a sua posição. Portanto, eu repito que o propósito deste ensino é ajudar os maridos a entenderem o que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governo que lhes foi dada pelo Senhor. O Senhor deu a responsabilidade e agora precisamos ser aquele que faz o que Deus determinou. Tá bom? Não podemos deixar as responsabilidades da casa, do domínio da casa, para com a mulher. Não que ela não seja capaz, mas porque ela já tem as suas atribuições. E muitos homens acabam deixando as suas atribuições também para a mulher. Então, feito isso, nós vamos ver também que o marido ele precisa também ter a autoridade na sua casa, a autoridade sobre sua esposa, a autoridade sobre seus filhos. Mas quando falamos de autoridade, não é aquele negócio de eu mando e você obedece. Não. É porque toda sociedade, todo grupo, sempre tem alguém que é a autoridade maior. No Brasil, nós temos, por exemplo, o presidente, que é a autoridade maior. Na igreja, nós temos o pastor, que é a autoridade maior. Na família, nós temos o pai, nós temos o marido como autoridade maior. Não que a esposa seja inferior, mas alguém que responda pelo lar, sendo ao qual Deus o constituiu como chefe. Então, há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida por muitos casais cristãos. Trata-se da questão da autoridade do homem sobre a sua própria casa, começando pela relação marido e mulher, que este é o primeiro nível vivido antes e depois da chegada dos filhos. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, estava sob a autoridade do seu pai. A gente que tem filhos, a gente sabe que nossos filhos estão sob a nossa autoridade, mas depois que eles casam, aí eles já estão, como se diz, criaram asas. E a filha, enquanto solteira, ela estava sob a responsabilidade e sob a autoridade do pai. E a Bíblia nos fala, lá em Números capítulo 30, versículo 1 a 5, diz que Deus leva tão a sério esse negócio que ele fala o seguinte, lá na lei, quando Moisés estava estabelecendo, que Deus deu para ele, Moisés fala o seguinte, que se porventura uma mulher solteira que vivia com o pai fizesse um voto ao Senhor, e se seu pai ouvisse ela fazendo esse voto, se ele concordasse com aquilo, então aquele voto seria
acordada por Deus, e agora aquela mulher, aquela moça, ela tinha que cumprir o seu voto, porque o seu pai ficou calado e concordou. Quando ela casa, aí, se porventura o pai não concordasse com aquele voto, ele disse assim, não, negativo, você não vai fazer essa coisa. Então Deus automaticamente não cobrava daquela jovem aquele compromisso que ela fez, porque ela estava sob a autoridade do pai. Quando essa jovem ela casava, então ela agora passou à autoridade do seu marido. E quando essa moça agora casada, quando essa mulher agora casada, ela fazia um voto ao Senhor, se o seu marido não falasse nada, então quer dizer que ele concordou e ela deveria cumprir aquele voto ao Senhor. Mas se o seu marido não concordasse com aquilo e dissesse assim, não, você não vai cumprir isso aí, Deus automaticamente também não iria cobrar, né, daquela mulher aquela obrigação ao qual ela fez o seu voto, porque ela está sob a autoridade do seu marido. É uma coisa que a gente, na nossa cultura, a gente não tem muito esse costume, mas era uma coisa lá atrás que já acontecia em Israel, e a palavra de Deus, ela, embora a gente viva numa sociedade diferente, num mundo diferente, em época diferente, mas a palavra de Deus, Deus continua ainda levando em conta o princípio da autoridade. Então, quando a mulher casava com o marido, ela passou a estar sob a autoridade do marido. Não que ela esteja abaixo dele, não, tem que cumprir o que eu falo, não é isso. Mas, quando Deus olha lá de cima, ele vê um como aquele que é a autoridade e a mulher como a ajudadora, porque para isso a mulher foi feita como a ajudadora do homem. Não é uma pessoa submissa, mas aquela que trabalha ao lado do seu marido. E para que um casamento se sustente, é necessário que haja, primeiro, o amor como elemento primordial. Porque se não houver amor entre ambos, eles vão começar a entrar em choque. Vai começar a haver choque de interesse, choque de quem manda, quem deixa de mandar. No lar, não tem o quem manda nem quem deixa de mandar. Se houver amor, eles conseguem se entender e Deus passa a dar vida, paz e prosperidade ao casal. Então, o marido ele deve amar a esposa, como foi lido, de forma incondicional, assim como Cristo amou a igreja. Algumas pessoas têm dificuldade para entender o amor de Deus, porque não tem amor no seu seio familiar. E também não consegue ver como é que é o amor de Deus, uma vez que em seus lares não existe amor. Como é que você vai falar que o homem, a mulher, deve se submeter ao Senhor, né? Como se submete ao seu marido? Sei lá, vê que às vezes alguns maridos são assim rudes, são cruéis, e diz assim, eu não quero servir a Deus desse jeito que vai me tratar de forma rude e cruel. Então o homem, ele precisa ser exemplo, ele precisa imitar a Cristo, ele precisa amar a sua mulher, né? E atender às suas necessidades. E assim ele vai estar literalmente exemplificando o que Jesus Cristo fez por nós. Nos amou até o fim. Ele cuidou de nós, ele cuida de nós. Então, o marido ele precisa cuidar das necessidades da sua esposa. Então, além dele liderar o seu lar, ele tem que amar a esposa como Cristo ama a esposa, ama a sua igreja. Isso implica em prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo ele foi para nós de maneira altruísta e incondicional. Então, nosso amor para com a nossa esposa também precisa ser dessa mesma forma. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou por imposição autoritária. Desse modo, os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal no meio do exercício do amor. Se não houver amor, se o marido não amar a sua esposa de modo que ele se sacrifique por ela,
ele vai ter muito problema. Esse lar vai ser um lar totalmente sem paz e sem harmonia. Outra coisa que nós devemos fazer é ter cuidado para com as nossas esposas. O marido precisa ter cuidado para com a sua esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido que nos diz o seguinte, lá no capítulo 5, no versículo 28, diz o seguinte, que quem ama a sua mulher, ele ama-se a si mesmo. Então, quando você ama a sua mulher e traz presentes, faz um agrado, cuida dela, automaticamente essas coisas eles vêm. É como se você estivesse jogando uma bola na parede que ela volta para você mesmo. Então, algumas pessoas ficam pensando ou dizendo, poxa, minha mulher é assim, minha mulher é assada, mas o que acontece? Não joga na parede o que ele gostaria que recebesse de volta. Então, tinha um cidadão no Rio de Janeiro que que o pessoal chamava ele de profeta gentileza. Ele dizia o seguinte, que gentileza gera gentileza. Então, quem quer ter uma vida saudável, sadia, um casamento tranquilo, gere gentileza que você vai alcançar de novo gentileza de volta. Então, a palavra de Deus ainda acrescenta que toda pessoa mentalmente saudável, ela cuida do seu corpo. Então, assim como nós cuidamos do nosso corpo, precisamos cuidar também do nosso parceiro. Isso significa que o marido deve dar atenção à sua esposa do mesmo modo que ele atenta para consigo mesmo. Isso implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas à provisão material, mas também ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas. Essa demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto no particular, de modo que permanente enquanto eles viverem. Tem pessoas que, enquanto estão em público, aí fazem declarações de amor e fazem aquele negócio todo, uma coisa toda melosa, mas quando estão sozinhos é igual cachorro e gato. Não, o nosso relacionamento deve ser de amor, tem que ser tanto em público quanto no privado. Então, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir a sua mulher. Agora, uma outra coisa que o homem também não pode deixar de fazer é que ele também não pode deixar manipular. Tem algumas mulheres que gostam de ser manipuladoras, como a gente vê o caso de Jezabel, que manipulava o rei Acabe lá em Israel, né? Então, existem mulheres nesse sentido, às vezes no trabalho, às vezes em casa, então, às vezes até na igreja. Então, o marido ele tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque tem esposas que gostam de manipular o ministério do seu marido. Tem esposas que gostam de criar contenda, quer que o marido também entre na contenda. Então, cuidado com esse espírito de Jezabel. Apesar de inicialmente falar da mulher específica Jezabel, a abordagem bíblica ela sempre foi clara no sentido que o homem tome cuidado de não se deixar manipular por mulher alguma. A mulher não precisa tentar, ou gritar, ou tentar convencer o homem a fazer algo à força. A gente tem como exemplo lá a mulher Eva, né? Que chegou lá e ofereceu com sutileza o fruto para Adão e Adão acabou comendo daquilo. Daqui a pouco os dois estavam em pecado. Então, nós podemos olhar para a vida de Sansão e vamos perceber também que ele foi manipulado, né, lá pela sua esposa, a primeira, né? E depois por aquela outra que lhe cortou o cabelo, que agora me fugiu o nome, às vezes bate esse branco assim. Então, ela começou a manipular, assim, Sansão, se você não me ama, porque se você me amasse, você não ia fazer assim. Aí, o que aconteceu? Dalila, lembrei do nome, Dalila foi lá e seduziu Sansão, manipulou Sansão e fez com que a vida de Sansão viesse a ser uma tragédia.
Então, esposas, não manipule com a vida do seu marido para tentar alcançar seus objetivos. Né? Trate o seu marido com respeito e consideração e você vai receber o seu amor de volta. E agora a conduta da mulher crente como esposa. Né? A gente vai ver que nas cerimônias de casamento, sempre entra a noiva sendo conduzida pelo pai. O que aquilo representa na nossa cultura de o pai conduzir a noiva e entregar para o noivo? Isso quer dizer que ele está mostrando, ó, eu estou passando para você a autoridade que eu tinha sobre a minha filha e agora estou passando essa autoridade para você, para o marido. Então, quando algumas mulheres elas ouvem falar de submissão ao marido, só depois de serem adultas, muito provavelmente algumas delas vão reagir de forma contrária ao conceito que parece ser domínio, controle, quando na verdade se trata de proteção, né? Mas algumas pessoas acham que submisso, não, eu não me submeto. Então aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, quando a mulher ela entende esse propósito, aí o casamento vai bem. Mas quando não entende, aí começa a espernear, começa a brigar, começa a querer competir com o homem. Não adianta a mulher tentar competir com o homem, porque, como diz o ditado popular, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Então, na cultura judaica, como é que funcionava essa situação da mulher? Graças a Deus que Jesus Cristo mudou, mas antigamente a mulher ela era tipo como se fosse um ser inferior, né? Era o homem mandando e a mulher com uma segunda classe, embora fosse ajudadora, mas ela era submissa no sentido de não ter direito sobre si mesma, sobre suas decisões. Então ela ocupava uma posição secundária e às vezes ela era propriedade do homem, né? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e muitas esposas elas eram literalmente escravizadas. A gente vai ver que até na cultura atual, nos dias atuais, em alguns países muçulmanos, as mulheres, muitas delas, são escravas daqueles seus maridos. Porque quando eles invadem certas vilas, eles pegam as mulheres e levam para casa e pronto, a partir de hoje ela é minha mulher, né? E toma ela como escrava e é esposa e escrava ao mesmo tempo. Mas Jesus Cristo, ele veio e trouxe um conceito totalmente diferente e veio enaltecendo a mulher, veio trazer uma nova condição de vida para a mulher. Então, ao conversar com a mulher samaritana, Jesus quebrou os paradigmas que as pessoas tinham, né? Primeiro, que ele falou com uma mulher, e não só pelo fato dela ser mulher, é que ela era samaritana. Mas, ao mesmo tempo, Jesus mostrou que, né, as mulheres precisam ter o reconhecimento. E graças a Deus que depois da vinda de Jesus Cristo, o mundo foi transformado. E hoje nós temos aí as mulheres ocupando posições, né, muito gratificantes, posições de destaque. E a gente louva a Deus por isso. Mas, infelizmente, ainda há algumas pessoas que tratam a mulher como um ser de segunda classe. O apóstolo Paulo informa que o cristão desfruta da liberdade em Cristo e que não está sujeito à escravidão. Ou seja, se no seu lar houver harmonia, é mais fácil entender o que é a liberdade. Porque muitos, ao se casarem, passam a viver uma vida de semi-escravidão. O casamento não pode ser uma vida de escravidão. Mas a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas, ao assinarem o documento lá, a certidão de casamento, elas acabam assinando a sua sentença de escravidão. Mas nós, cristãos, que servimos a Jesus Cristo, nós agora passamos a ter uma vida de liberdade. O cristão ele precisa viver uma vida livre.
A mulher cristã, ela precisa ter uma vida livre. E para isso nós precisamos já lá no início do namoro, precisamos já começar a convidar Jesus Cristo para ser o Senhor do nosso lar, assim como aquele casal fez quando Jesus Cristo realizou o primeiro milagre de transformar a água em vinho. Então Jesus Cristo precisa ser o Senhor dos nossos lares. Aí a vida de escravidão sai de lado. Agora a gente não pode confundir uma coisa. Uma coisa é a autoridade e outra coisa é autoritarismo. A Bíblia faz distinção entre autoridade e autoritarismo. O dicionário, o dicionário Roais, da língua portuguesa, ele vem dizendo que autoritário é alguém que se firma numa autoridade forte, ditatorial, dominador e impositivo. O marido não precisa ser, autoritário. Isso não provém de Deus. Então, assim como Deus é a cabeça de Cristo, olha aí, assim como Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, ele vem mostrando para nós que a mulher deve se submeter e entender que Deus trata com uma relação de autoridade. A mulher se submete ao marido e o marido se submete a Jesus Cristo. E quando tocar a trombeta, tanto um quanto o outro, todos nós haveremos de estar com Cristo lá na glória, servindo e adorando. E lá não vai ter homem, não vai ter mulher, todos nós seremos iguais, porque Jesus Cristo, ele nos trata todos como iguais. Ele não olha um como superior ao outro. Mas aqui na terra, ele colocou essa coisa apenas para que um entenda que um deve cuidar, o outro vai ser cuidado. Um ajudando o outro, aí o lar vai muito bem. Mas também nessa lição a gente vai ver que precisamos também entender a conduta do crente como filho. Então já falamos da conduta do crente como marido, como esposa e como filho. Então, quanto aos filhos, Deus deseja que os filhos também confiem na sabedoria dos pais. Muitos filhos crescem e começam a menosprezar a autoridade, a sabedoria e os conselhos dos pais, porque acham que já são suficientemente sábios para tomar a decisão. Mas eles esquecem que o caminho que estão trilhando agora, os seus pais também já trilharam e conhecem todas as armadilhas preparadas. A palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 20, versículo 12, ela nos diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então essa é uma promessa para aquele que honra pai e mãe. Honrar é mostrar respeito. Quando criança, isso significa obedecer aos pais. Quando adulto, isso aí significa ouvir e respeitar os conselhos dos pais. Os filhos que honram, e quando são idosos, quando os pais estão idosos, significa que nós devemos cuidar deles. Então a gente honra os pais lá como criança, como adolescente, como jovem, e quando eles ficam velhos, a gente cuida dos nossos pais, continuando honrando. Então, honrar o pai e a mãe é um ato de amor. Por quê? Porque os pais ajudam os filhos a crescer, ensinam coisas muito importantes para que ele tenha uma vida longa. Os filhos que honram seus pais e ouvem seus conselhos, eles poderão evitar muitos erros. Cuidar dos pais no fim da vida é uma forma de demonstrar apreço por tudo. Por isso, filhos, cuidem dos seus pais, mesmo que você ache que eles já estão velhos, mas é nosso dever cuidar dos nossos pais. Precisamos observar alguns preceitos para que a gente seja bem sucedido em relação aos nossos pais. Primeiro, nós temos que dar valor a eles. Quando você honra seu pai e sua mãe, aí você mostra o quanto você é grato por tudo que eles fizeram e ainda fazem por você. Assim você demonstra que dá valor a eles quando leva em conta as orientações deles. A Bíblia incentiva você a ver seus pais como uma glória, ou seja, você precisa ter orgulho dos seus pais. Há muitos filhos que nem querem mais ver os seus pais, não querem falar com os seus pais. E acabam tendo um problema, porque o ciclo se repete. E se você quer ter uma vida próspera,
honre seus pais, e você vai ver que seus filhos vão de honrá-los também. Outra coisa, nós precisamos aceitar a autoridade deles. Ainda mais se você for jovem. Quando você honra seu pai e sua mãe, né, você reconhece que Deus deu a eles a autoridade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: em tudo seja obediente aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então a gente vai ver que até mesmo Jesus, quando ele era jovem, ele estava disposto a obedecer aos seus pais, embora seus pais fossem terrenos, fossem perfeitos. Jesus Cristo fosse Deus, mas ele obedecia e honrava os seus pais. Outra coisa que nós precisamos fazer é que nós devemos ter respeito pelos nossos pais. Muitas vezes isso tem a ver com o modo como a gente fala com eles, como a gente trata. É verdade que às vezes fica difícil respeitar os pais por causa das coisas que eles fazem. Mas mesmo assim os filhos podem honrar os pais por nunca ter respeitá-los, ou seja, por nunca desrespeitá-los, em palavras ou em ações. Então, quando nós respeitamos os nossos pais, nós estamos honrando a Deus. E a Bíblia nos diz ainda, Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 15, versículo 4, Jesus ensinou que quando alguém xinga o pai ou a mãe ou fala mal deles, comete um grave erro. E Deus, ele simplesmente anota tudo quanto nós falamos, tudo quanto nós fazemos. Então, filhos, cuide de seus pais. Seus pais podem precisar de ajuda quando envelhecerem. Você pode honrá-los por fazer o melhor para dar a eles o que eles precisam. Por exemplo, pouco antes de Jesus morrer, ele viu a sua mãe lá embaixo e viu seu amigo João. E ele foi lá e disse assim: João, cuida da sua mãe, cuida desta mulher, cuida da minha mãe. Eu vou morrer, mas não deixa ela desamparada não. Então precisamos cuidar dos nossos pais. E é um mandamento com promessa. Quando a gente lê lá no capítulo 6, versículo 3 de Efésios, aos filhos que obedecem e honram seus pais, há uma promessa dupla figurada. Qual é? É para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quer ter uma vida próspera e bem-sucedida? Honra teu pai e a tua mãe. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e longa vida. Embora essas dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Isso significa que, ao obedecer e honrar os pais, os filhos se submetem ao arbítrio de Deus, que, sendo muito bom e por causa da sua bondade, Deus nos recompensa com bênçãos especiais. Então, de tudo que nós falamos, o que a gente espera que os irmãos tenham entendido é que no modelo divino, todos nós, todos os membros da família, eles têm deveres que precisam ser cumpridos. O marido tem o dever de liderar a sua casa e amar a esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e de respeitar o seu marido e de respeitar a sua liderança. Os pais têm o dever de educar os filhos segundo a palavra de Deus e os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Então, quando a gente vê esse respeito mútuo, aí a prosperidade passa a fazer parte da família e Deus começa a trabalhar em muitas vidas, em muitos lares. Se nós queremos ter uma vida próspera e bem-sucedida, convidemos, pois, Jesus Cristo para morar no nosso lar, para que o nosso lar seja um lar de bênção. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.